Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 21 de setembro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 1 minuto e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.381 casos de Covid-19. Desse total, 25.499 pessoas já se recuperaram, notícia boa, mas ainda aguardam o resultado do exame 6.394 pessoas e já são, infelizmente, 789 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 22 pessoas internadas, dos casos confirmados, são 9 internações, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados, os números representam 25% de ocupação em leitos de UTI e 18% em leitos de enfermaria. Já sobre a vacinação, foram 307.579 doses aplicadas, ou seja, 79,28% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 53,19% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e também 1.412 pessoas já receberam a dose reforço da vacina. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli, para discutirmos sobre a ordem do dia da sessão ordinária de amanhã. Márcio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nayara, e bom dia a todos que aqui acompanham o nosso Bom Dia Jacareí. Vamos abrir a nossa conversa aqui sobre a sessão de amanhã falando sobre a solenidade, né? Um ato solene aí para a entrega do selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência. Queria que você falasse um pouquinho sobre os homenageados, né, nessa solenidade e também de como que foram feitas essas indicações. Certo, Nayara, é bom a gente relembrar que esta é mais uma daquelas sessões solenes em que os vereadores têm colocado junto com as sessões ordinárias justamente para poder economizar dinheiro público e também ser mais célere nos processos legislativos. Então, um pouco antes de começar a sessão ordinária do dia de amanhã, quarta-feira, nós vamos ter esse ato solene, como você disse, selo emprego, selo Empresa Amiga do PCD, né? Pessoa com deficiência. Essa é a primeira edição, porque ela foi instituída no ano passado, em 2020, pela ex-vereadora Lucimar Ponciano, que também foi presidente desta casa. Devido à pandemia, a cerimônia não pôde ocorrer no ano passado e esta é a nossa primeira edição em que o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência indica 3 entidades jurídicas, no caso, para receber esse selo, que é uma espécie de comprovação de que aquelas empresas estão, de fato, ajudando, incentivando, auxiliando na questão da pessoa com deficiência. Lembrando que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O decreto vem junto, para que aconteça nessa semana, junto também com o Dia da Superação, que é uma data também instituída no município. Então a Câmara tenta agregar, aglutinar esses vários temas que correspondem quase à mesma coisa, né? Dia da Superação, pessoa com deficiência, selo Empresa Amiga do PCD, para que a cidade possa ter um pouco de prestígio em relação a quem prestigia os PCDs. No caso desta sessão que vai ocorrer amanhã, as 3 empresas que foram indicadas pelo Conselho é a Caoa Sherry, de automóveis aqui da cidade, Spani Atacadista, o nosso supermercado, e também a Suzano. Então essas 3 empresas foram, de acordo com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência aqui da cidade, as empresas que mais vêm cooperando em relação à pessoa com deficiência. Então amanhã os vereadores devem prestigiar um pouco essas 3 empresas e também dar um pouco de audiência, dar um pouco de holofote para esse tema, já que neste ano nós tivemos as Paralimpíadas. Hoje e essa semana constitui uma semana relacionada a esse tema e é um tema cada vez mais abrangente, inclusive no mercado de trabalho, Nayara. Com certeza. Márcio, eu peço licença para você. A gente já volta na nossa conversa para falar sobre a discussão dos projetos de lei,
Mas agora a gente vai falar que a Prefeitura de Jacareí e a Diretoria de Proteção Animal firmou uma parceria que oferece adestramento para os cães que vivem no canil municipal. Grande ou pequeno, jovem ou mais velhinho, o canil municipal abriga aproximadamente 40 cães com perfis diferentes que estão à espera da adoção. São animais que já estão aqui há um certo tempo e todos eles praticamente vieram de uma situação de maus tratos ou por agressividade, né? Então, só que são animais que têm potencial e a gente sabe que dá para corrigir tudo isso. Com o objetivo de auxiliar no processo de adoção dos animais, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Diretoria de Proteção Animal, firmou uma parceria que possibilita o adestramento dos cães através de treinamentos comportamentais que auxiliam na ressocialização. A procedência da maioria dos animais a gente não sabe, então o animal chega aqui, e alguns já vivem aqui há algum tempo, com medos, com traumas ou agressivos, né? Então esse trabalho visa a melhorar, né, o nível de estresse dos cães, melhorar o comportamento do cão também, para ele ser adotado mais facilmente. O treinamento visa ajudar também no aprendizado das pessoas que lidam com os animais. Os tratadores observam atentamente as dicas e participam das aulas. A gente já está aprendendo novas técnicas, né? Até mesmo na abordagem, quando a gente vai buscar um animal, né? A forma como a gente tem que se comportar, porque o nosso comportamento acaba desencadeando esse trauma, né? Então, naquele primeiro momento, o animal está assustado, às vezes está ferido, com dor. Então, a gente tem que saber também como fazer a abordagem justamente para tentar minimizar, né, esse trauma do animal. E no manejo, né, diário aqui com a gente, né, a parte de socializar ele com outros animais para poder interagir, né, de se socializar com as pessoas. A ação só foi possível porque o adestrador, que trabalha com animais há mais de 20 anos, decidiu aceitar a proposta de trabalho voluntário. Toda sexta-feira, ele doa tempo e talento para oferecer aos animais mais qualidade de vida. E aqui eu faço as duas coisas, né? Tô ajudando o máximo possível os tratadores, né? A gente está tentando melhorar o máximo possível, já estamos conseguindo, né, melhorar o máximo possível a qualidade de vida dos animais daqui. Você vai estar ajudando uma vidinha, né, que está aqui e vai estar ajudando o tutor futuramente, né? Todos os animais que estão na fila da adoção são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Para adotar um cãozinho, é preciso procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana por meio do telefone 3955-9000, ramal 9448, para preencher uma ficha de intenção e passar por etapas que analisam diversos critérios para uma adoção consciente. Eu, pessoalmente, marco com a pessoa, vou conversar para tentar entender o perfil que a família busca, né, do comportamento do animal, né, e para ver os que se enquadram, né, naquela família. A gente visita o local para onde o animal vai ser encaminhado, para ter certeza, né, que não tem risco de fuga, que o animal vai estar bem tranquilo ali, vai receber todos os cuidados necessários. Aí depois dessa entrevista, né, que a gente tem certeza que a pessoa tem o perfil que a gente busca e a gente encontra aqui dentro dos nossos um animal com o mesmo perfil, aí a gente faz a liberação da adoção. A gente volta aqui agora para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli, aqui da Câmara Municipal, para falar agora um pouquinho sobre a discussão dos projetos de lei de amanhã da sessão ordinária, Márcio. Eu queria falar com você sobre a discussão de um projeto de autoria do nosso presidente aqui da casa, né, o Paulinho dos Condutores, que fala aí sobre a declaração de utilidade pública, né, para a associação Incarim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. O que é esse projeto? A grosso modo, ele é um projeto bastante simples de autoria do presidente da Casa, vereador Paulinho dos Condutores, que vem prestigiar essa associação que até no metade desse ano possuía o nome de Associação Mariana Incarim, que tem como presidente o nosso padre, Antônio José Maria, aqui da cidade, e vem prestando serviços há mais de 20 anos na cidade. Ela tem como registro
de ano 2000 de nascimento, provavelmente já existia antes disso, registrado a partir dos anos 2000, ou seja, nada menos do que 21 anos de serviços assistenciais prestados na cidade, sem fins lucrativos, com membros não remuneratórios. Então, é uma associação, como tantas outras que nós temos na cidade, que vem prestigiar, que vem ajudar no sentido mais humano, no sentido mais assistência social do município. Então, os vereadores buscam aí, da forma como eles podem, em especial o vereador Paulinho dos Condutores, ajudar a associação, Nayara. E, Márcio, o que significa, né, essa declaração de utilidade pública? O título de utilidade pública também, a grosso modo, é para que ela seja reconhecida como forma legislativa na cidade para o Executivo Municipal, para que a Prefeitura Municipal possa ajudá-la de uma maneira legal, de uma maneira juridicamente legal, vamos colocar assim. Então, a partir do momento que ela ganha um título de utilidade pública, ela pode requerer, ela pode pleitear verbas com o município e o município pode legalmente também auxiliá-la com repasse de verbas, até mesmo com as emendas impositivas dos próprios vereadores aqui da casa podem repassar para essas instituições. É uma forma, nesse momento que a gente vive, de também mostrar que as associações fazem parte do poder público de alguma forma, como um braço para poder auxiliar a sociedade, já que o poder público não consegue alcançar todo mundo. Então essa é uma forma que os vereadores encontraram de auxiliar para que ela volte e continue auxiliando com mais ênfase ainda na nossa sociedade, né, Ara? Perfeito. Márcia, a gente ainda tem mais um outro projeto, né, para ser discutido, para a gente poder conversar, mas de autoria do prefeito. Mas antes da gente falar sobre esse projeto, já vai falar aqui que o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto daqui de Jacareí, lançou no último domingo, junto à comunidade do Jardim Pedra Mar, o projeto Educador Móvel, visando aí levar a educação sobre saneamento às pessoas além das escolas e atender o máximo dos objetivos de desenvolvimento sustentável que está aí na ODS de 2030, né, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O veículo possibilitará ao SAI levar conhecimento, ampliar a comunicação com os munícipes, realizar atividades educativas e socioambientais de forma interativa por meio de jogos eletrônicos, oficinas, demonstrações e orientações técnicas, a veiculação de vídeos de conscientização e também muito mais, muitas outras atividades. As lideranças comunitárias, as empresas, as escolas e demais órgãos podem agendar para receber esse educador móvel do SAI por meio do e-mail atenção@comunicacal@saijacareí.sp.gov.br, da maneira como está aparecendo agora aí na sua tela, e o telefone é o 3954-0300, ramal 1604 ou ramal 1895. E Jacareí dá continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente, direto do plenário. Lari, quais são as informações? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você bem disse, Jacareí dá continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19, aplicando a dose reforço para idosos acima de 75 anos que tenham recebido as 2 doses da vacina há no mínimo 6 meses. Porque quem vai receber a dose da vacina precisa levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço e, claro, o indispensável cartão de vacinação. Dessa vez, a vacinação acontece exclusivamente na UBS Central até às 19 horas. Então, a aplicação de dose reforço para idosos acima de 75 anos até às 19 horas na UBS Central. Agora, se por algum motivo você perdeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid, você precisa realizar um cadastro. Isso porque o município não dispõe de doses suficientes para atender essa demanda e vai precisar notificar o Estado de São Paulo. Então, se você for realizar o cadastro, é necessário mandar um e-mail para o endereço vacina.covid@jacareí.sp.gov.br e no e-mail precisa constar o seu nome completo, endereço, CPF e data de nascimento. Depois desse cadastro, a Secretaria de Saúde aqui do município vai fazer o chamamento das pessoas de acordo com as doses que forem mandadas pelo Estado de São Paulo. E, claro, vai continuar usando o critério de idade.
Então, se você não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e quer recebê-la, precisa realizar o cadastro pelo vacina.covid@jacareí.sp.gov.br. Caso você tenha as dúvidas ou queira o endereço completo da UBS Central, é necessário acessar o jacareí.sp.gov.br ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Nayara, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. Toda semana uma informação nova sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, fique atento aí para o chamamento, né? Se caso você não recebeu a primeira dose, tem que fazer, aí como a Larissa bem disse, esse cadastro. E lembrando também que a campanha do Vacina contra a Fome continua. Então, se você for receber a sua dose aí da vacina contra a Covid-19, leve também um alimento não perecível. E agora a gente vai falar sobre a Casa de Passagem, que é um programa público de Jacareí que abriga migrantes e pessoas em situação de rua. E nessa pandemia, o serviço, considerado como essencial, precisou se adaptar aos protocolos para melhorar o acolhimento e a segurança dos moradores. A Casa de Passagem é um lugar público para acolhimento de adultos, moradores de rua e imigrantes de Jacareí. Fabiano César tem 42 anos e vive a realidade das ruas há 7 anos. Ele conta a importância da atenção que esse serviço oferece. Bom porque a pessoa toma um café da manhã, almoça, janta, né? Recebe roupa. Eu recebi um chinelo, ainda dá uma havaiana branco ainda. O projeto faz parte da tríade de serviços sociais Pop Rua. A abordagem que oferece o acompanhamento, o Centro Pop, local de assistência diária, e a Casa de Passagem, onde o munícipe em situação de vulnerabilidade pode se hospedar por noites. E lá na Casa de Passagem, eles vão poder pernoitar, passar os finais de semana, e a Casa de Passagem também oferta o serviço para os migrantes, né? Então, são os 3 serviços que a gente tem hoje no município, instituído enquanto política pública. Atualmente, esse último programa se encontra na Estrada São Silvestre. Lá, os cidadãos em situação de rua são encaminhados pela rede e os migrantes acolhidos pelos funcionários. Com essa pandemia, né, nós precisamos fazer algumas adequações na casa, né, alguns remanejamentos, ajustes. Então, nós tivemos, essa casa ela tem 2 pisos, né? E aí nós deixamos um migrante num piso, separado do munícipe em outro local. Antes da pandemia do coronavírus, a média de imigrantes na Casa de Passagem era de 200 por mês. Atualmente, esse número caiu para 100 pessoas. Segundo a própria instituição, nesse primeiro semestre de 2021, a quantidade mensal de munícipes no espaço foi em torno de 50, caindo atualmente para 25. O serviço considerado essencial não parou mesmo na quarentena e, por isso, todos os dias necessita se adaptar aos protocolos para a não propagação da Covid-19. Hoje, então, os dormitórios são ocupados de 3 a 4 pessoas, geralmente são 3, mas de 3 a 4 pessoas, e as pessoas ficam só na cama de baixo, para realmente ter esse distanciamento. Além dessa mudança, o local alterou a rotina para os novos hóspedes. Na chegada, é fundamental passar pela área de enfermaria para checagem de temperatura ou presença de sintomas do coronavírus. Nos corredores é disponibilizado álcool em gel. Os espaços comunitários, como o refeitório, ficaram menos aglomerados e os moradores e imigrantes são orientados a higienizar mãos e usar máscaras. Ainda para quem estiver com suspeita ou com a doença da Covid-19 em estágio leve, existem 2 quartos destinados para cuidado e não contágio com outras pessoas. Para a secretária de Assistência Social, a efetividade dos serviços públicos como esse depende do conhecimento das ações. Eu acho que o que falta é informação, né, das pessoas, munícipes. É muito importante saber que existe esse serviço no município e que podem encaminhar para lá a hora que for. Para essa pessoa, a gente pode salvar vidas. Para solicitações e denúncias sobre pessoas em situação de rua, ligue para a abordagem social 3951-6811. Mais informações sobre a Casa de Passagem, DISC 3959-1597. O nosso objetivo é que a pessoa tenha autonomia de vida,
né? Que ele seja protagonista da sua história. A gente volta agora aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli, aqui da Câmara Municipal, para falar agora sobre a discussão do projeto de autoria do prefeito daqui da cidade, Zéia Santana, Márcio, que dispõe aí de um repasse de recurso financeiro para a Santa Casa de Misericórdia daqui de Jacareí. Queria que você falasse o que é esse projeto. Bom, Nayara, vamos lá. A Santa Casa de Misericórdia, é bom a gente repassar um pouco. Ela está sob intervenção, ela sofreu intervenção da Prefeitura desde 2003. Por ela ser uma entidade filantrópica e uma entidade sem fins lucrativos, em 2003 foi o momento em que percebeu-se que ela não conseguiria se sustentar por si próprio. Então, a Prefeitura interveio naquela situação e desde então assim está. Porque é o hospital e o pronto-socorro da cidade, queira ou não. No momento de pandemia foi melhor, tornou-se mais importante ainda. E não é novidade para qualquer pessoa da cidade os problemas financeiros que ela sofreu durante todo esse tempo e que ela ainda sofre. Então, esse repasse da Prefeitura, esses 19,6 milhões que a Prefeitura está subsidiando para a Santa Casa, essa concessão, vamos colocar assim, justamente para poder amenizar a crise e para que o serviço continue sendo feito. Então, é mais ou menos uma continuação, é uma continuação dessa intervenção que a Prefeitura apresenta na Santa Casa de Misericórdia. Os vereadores devem discutir muito sobre isso, provavelmente não o projeto em si, porque o projeto em si é extremamente benéfico, ele passa dinheiro para a Santa Casa e ela precisa, e isto é um fato. Mas os vereadores devem discutir muito a ausência de um hospital para a cidade, a ausência dessa questão da saúde que faz muita diferença, para o desenvolvimento de uma cidade como Jacareí, e amanhã a gente deve ouvir muito vereador falar sobre isso, Nayara. Com certeza, Márcio, até porque a Santa Casa, ela compõe aí a estratégia de enfrentamento à pandemia, né? Mas aí agora falando sobre a verba, né? A gente sabe que toda a prefeitura passa por dificuldades financeiras e ainda mais numa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Essas dificuldades, elas aumentam. E aí eu queria saber, queria que você contasse aqui para quem está em casa e para a gente, o que a prefeitura, ela justifica nesse projeto o repasse de quase 20 milhões de reais para a Santa Casa? Perfeito, Nayara. O prefeito ele anexou um documento ao projeto de lei. Esse documento foi referendado pela Secretaria de Finanças e também pela Secretaria de Governo e Planejamento. Basicamente, ele coloca 5 pontos em que ele justifica, a grosso modo, da onde que vem e o porquê existe esse dinheiro, esses 19,6 milhões. Ele começa falando a respeito da Lei Orçamentária Anual do ano passado, a LOA do ano passado, a LOA desse ano, a LOA ela foi votada no ano passado, em setembro de 2020, mas ela vale para esse ano. Então, a época em que essa LOA foi votada, nós estávamos num período de pandemia muito pior do que nós estamos agora e, segundo o prefeito, eles tiveram muita cautela, muita austeridade na hora de fazer esse orçamento para esse ano. Dado isso, eles perceberam, aparentemente, em que houve um excesso de, não digo de zelo, mas um excesso de arrecadação que eles não esperavam. Então, a LOA houve mais arrecadação de uma forma em que a Prefeitura observou que poderia repassar parte desse dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia, assim como ela precisa. Esse foi um dos pontos em que o prefeito coloca nas documentações. Tem outros pontos também, um dos pontos mais interessantes é em relação à venda de imóveis. Ele coloca um valor alto de arrecadação do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis na cidade. Então houve de fato um aumento no comércio de imóveis, isso não é só em Jacareí, a cidade de São Paulo apresentou também o melhor aumento de imóveis, a melhor venda de imóveis do último segundo quadrimestre, dos últimos 5 anos. Não sabemos se isso vai se sustentar devido ao desemprego, mas fato é que houve sim um aumento no comércio de imóveis, tanto na cidade quanto até em nível estadual. E essa verba também, parte dessa verba que prevê que vai ser arrecadado com esse ITBI, também vai ser repassado pela Santa Casa, é o que está gerando esse montante, 19,6 milhões. Dado isso, tem também um terceiro ponto que ele coloca, que talvez seja um dos pontos mais polêmicos, em que os vereadores podem contestar um pouco dessa alegação, que é a venda de carros, inclusive dos novos. O prefeito coloca que, surpreendentemente, houve um aumento, ou haverá, na verdade ele faz uma previsão
para o próximo quadrimestre, que seria esse que nós estamos já, né, de um aumento no IPVA devido ao aumento na venda de carros. Então, carros novos e carros usados, segundo eles, existe uma previsão de aumento na arrecadação de IPVA de quase 8 milhões. E esses 8 milhões também iria compor este conjunto de 19,6 milhões que seria repassado para a Santa Casa. Esse deve ser um ponto muito discutido pelos vereadores, até porque nós sabemos que a questão do carro está bastante delicada na cidade não, no país. O carro está caro, existe falta de peças, né, principalmente no sentido de eletricidade, né, que é o que mais está em falta no mercado. Então os vereadores devem pegar um pouco nesse ponto para tentar justificar, até porque ele está fazendo uma previsão do próximo quadrimestre, que é esse que nós estamos. Se de fato isso não ocorrer, pode gerar um problema. Os vereadores devem discutir um pouco mais sobre isso. E tem os outros pontos que o prefeito coloca também, que deve haver uma arrecadação maior do que o esperado, que é o ICMS, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, e também sobre o próprio imposto de renda. Então ele faz esse apanhado de justificativa para justificar de fato esses 19,6 milhões que devem ser repassados à Santa Casa. E os vereadores devem discutir sobre isso, Nayara deve... Provavelmente vai se aprovar o projeto, até porque dificilmente você vai recusar uma situação dessa, até porque a Santa Casa hoje é o que possui maior leito de UTI relacionado ao Covid, então ela é essencial, mas vai se discutir muito o assunto sobre saúde, isso inquestionavelmente. Vamos ver o que os vereadores têm a dizer sobre esse repasse, sobre essa subvenção, Nayara. Então a discussão amanhã no plenário vai ser bastante extensa, né, porque esse projeto tem bastante pontos aí para serem analisados, mas como você bem disse, não tem como recusar recurso para a saúde. A gente dá uma pausa aqui na nossa conversa, Márcio, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre o MAV, o nosso museu, e você vai conhecer as flores que deixam os dias de inverno mais coloridos. A gente volta já. A Prefeitura pretende revitalizar o Parque Califórnia. De acordo com o projeto, os 14.200 metros quadrados do parque contarão com uma academia ao ar livre, área de convívio com pergolados, espaço para abrigar uma feira de artesanatos e um novo playground. A Prefeitura afirma que a lagoa será o ponto central e contará com um projeto paisagístico. Haverá a criação de caminhos e trilhas que permitam o acesso a ela, espaços de convívio, além de conforto para a prática da pesca esportiva, onde serão instalados bancos de madeira no entorno. A intenção é que o ambiente que existe hoje seja reaproveitado com adequações, reformas e restaurações, como a quadra atual que será revitalizada. Pelo projeto, haverá a troca da areia, implantação de sistema de drenagem, fiada de alvenaria para apoiar o novo fechamento e plantio de grama. O projeto prevê que o playground seja ampliado para que comporte a instalação de novos brinquedos, além da implantação de área de estar com bancos, mesas e lixeiras. E um espaço para a feira de artesanato também está no planejamento. Uma academia ao ar livre deve ser instalada, onde hoje existe o local para a prática de bocha. Na área de convívio, deve ser implantado pergolados de madeira de reflorestamento. O projeto também prevê uma pista de caminhada de mais de 330 metros lineares de calçadas destinadas para isso. Ela atravessará os diferentes ambientes do local, contornando o lago. Também estão previstas vias acessíveis, pois as escadas e calçadas pré-existentes serão adequadas, além da implantação de novas rampas, gradil e corrimão duplo onde houver necessidade. Quer saber mais sobre esse projeto de revitalização do Parque Califórnia e fazer a sua contribuição? Então envie um e-mail para participajacareí@jacareí.sp.gov.br e fique atento aos canais de comunicação da Prefeitura.
Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro trabalho realizado do vereador Rodrigo Salomão, que enviou indicações à Prefeitura pedindo manutenção em valeta na rua João Batista Ramos, ali no Jardim Terras de São João, e também uma instalação de faixas de pedestres na entrada deste mesmo bairro que fica ali na Zona Oeste. O próximo trabalho do vereador Paulinho do Esporte, que enviou indicações à Prefeitura pedindo manutenção de asfalto ali na rua Miguel Faria, no Jardim Santa Marina, e também ele pediu capina e limpeza em área verde ali na Rua dos Gerânios, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Você também confere o trabalho da vereadora Maria Amélia, que enviou indicação à Prefeitura sugerindo o projeto de lei à concessão de isenção do pagamento de tarifa aos veículos de idosos ou portadores de deficiência nas ruas, avenidas e áreas especiais da área azul. Lembrando que mais sobre os trabalhos legislativos você confere aqui no site da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br. A gente volta agora para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli, aqui da Câmara Municipal. Agora, Márcio, para poder falar sobre as audiências públicas que serão realizadas na semana que vem sobre metas fiscais e saúde, respectivamente aí nos dias 28 e dia 30. Queria que você falasse um pouquinho sobre os principais pontos aí que serão discutidos, né? E sobre também a importância da participação do público nessas audiências. Perfeito, Nayara. Lembrando que nós temos essas duas audiências públicas que teremos este mês, como você disse, no dia 28, a partir das 18 horas, nós temos da audiência pública das metas fiscais, do segundo quadrimestre do ano de 2021, desse ano, e no dia 30, 2 dias depois, um pouco mais cedo, às 17 horas, nós teremos a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde, também relacionado ao segundo quadrimestre deste ano, de 2021, deste ano. Essas duas audiências públicas são por lei instituídas, tá? Então ela acontece a cada quadrimestre, nós já tivemos a do primeiro quadrimestre e agora vamos ter essa próxima do segundo quadrimestre. Para aqueles que se interessam em relação à prestação de contas no sentido fiscalizatório, de números mesmo, em relação à arrecadação do município, no caso das metas fiscais, né? Até mesmo disso que nós estávamos falando sobre o projeto de subvenção da Prefeitura para a Santa Casa, quanto que você arrecadou naquele tanto de ICMS, de IPI, de ITBI, até mesmo de IPVA. Então a Secretaria de Finanças vem demonstrar esses números para os vereadores, lembrando que essa das metas fiscais é uma audiência pública convocada pela comissão aqui da casa, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Ela pede para que a Prefeitura venha prestar esse tipo de conta. Essa da do dia 28 das metas fiscais. Em relação à do dia 30, um pouco diferente, que é o que a Câmara cedia o seu espaço para que a Secretaria Municipal de Saúde possa vir apresentar os seus números. Isso não impede também que os vereadores não estejam aqui para fazer os questionamentos, ter a informação dos números, ou seja, se você tem interesse em ficar mais a par em relação a essa parte da cidade, a parte financeira, a parte administrativa, tanto da saúde quanto no contexto em geral, dia 28 e dia 30 você pode comparecer aqui presencialmente, né, e fazer parte dessa audiência, inclusive fazendo os seus questionamentos nessas duas audiências públicas, ou pode acompanhar pela TV Câmara de Jacareí, Nayara. E essas audiências, elas oferecem o direito à informação aí para o cidadão e para o cidadão também exercer, né, o papel dele, né, de cidadania, né, com o perdão da redundância. Exatamente, Nayara. E são audiências públicas em que, infelizmente, poucas pessoas de fato comparecem, né, para fazer os seus questionamentos. Muitas acompanham de forma virtual, pelo Facebook, pela própria TV Câmara Jacareí, muitas fazem questionamentos virtuais, mas ela também está aberta para aqueles que queiram comparecer e de fato, presente, comparecer e fazer os seus questionamentos diretamente a um vereador ou diretamente para alguém da Prefeitura. Perfeito. Márcio, a gente já volta aqui para a nossa conversa, porque agora a gente vai falar sobre a Fundação Cultural de Jacareí, que abriu inscrições para as oficinas culturais de 2021. São mais de 500 vagas oferecidas para diversas idades e diferentes segmentos artísticos. Além de alcançar o centro e todas as demais
regiões da cidade, descentralizando assim as atividades. As 35 oficinas presenciais que vêm como opções de atividades nesse período pós-pandemia contam com a mentoria de profissionais e produtores culturais do município. A primeira formação cultural terá início no próximo domingo, dia 26 de setembro, e podem participar pessoas com residência fixa em Jacareí e não é necessária a experiência artística. As inscrições serão online, gratuitas, através dos links disponíveis no site da Fundação, fundacalcultural.com.br. Lembrando que a gente falou pós-pandemia, mas a gente ainda está em pandemia, então esses cursos aí são presenciais e vão seguir todos os protocolos de segurança, porque a gente está vivendo uma crise sanitária. E o nosso Museu de Antropologia, o MAV, está participando da programação Primavera dos Museus. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Ana, e bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo, o MAV, nosso Museu de Antropologia, pela 4ª vez está participando do evento Primavera dos Museus, que é um evento promovido pelo IBRAM, que é Instituto Brasileiro de Museus, em todo o Brasil. Dessa vez, o tema do projeto será Museus, Perdas e Recomeço. A programação municipal já começou ontem com a leitura gravada do livro MAV para Crianças Posso Correr, e hoje a gente tem a continuação da programação às 4 horas no YouTube da Fundação Cultural com um registro do historiador Alberto Capucci, um registro audiovisual, patrimônio material e culturas populares. Durante a semana, a gente ainda tem a disponibilização de cartilhas sobre o material do MAV e também uma ficha catalográfica sobre a coleção da Pinacoteca, que vai mostrar um pouquinho dos trabalhos de artistas como Adão Silvério, Almeida Júnior e outros artistas importantes aqui da nossa região do Vale do Paraíba. A programação geral do evento começou também segunda-feira e envolve mais de 685 museus de 25 estados e 296 cidades. Ao todo, só para vocês terem uma noção da magnitude desse evento, serão realizados 1.760 eventos municipais. Para você ter contato desses eventos sobre outras cidades, basta entrar no site eventos.museus.gov.br. E para você acompanhar aqui a programação da nossa cidade, basta entrar no YouTube, é só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí e ficar ligado sobre a programação que acontece aqui de Jacareí. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. O museu entrando no clima, né, que hoje é o último dia do inverno, primavera já começa amanhã. E o Participa Jacareí continua a semana de reuniões e desta vez chegará ao Parque Santo Antônio. O Participa Jacareí tem como objetivo elaborar o Plano Plurianual 2022-2025 por meio de consultas públicas em diversas regiões da cidade e segue aí até o dia 28 deste mês, na semana que vem. Durante as reuniões são apresentadas as ações da administração até o momento. Qualquer pessoa pode participar e apresentar suas sugestões, que serão recolhidas e avaliadas. Os encontros contam com a presença de representantes das secretarias municipais e autoridades locais. Então, reforçando, hoje a reunião acontece às 7 horas da noite na EMEI Professor Tito Máximo, ali no Parque Santo Antônio. E mais informações e toda a programação completa você acompanha no jacareí.sp.gov.br. E o clima tropical do Brasil favorece o cultivo de algumas plantas mesmo com as temperaturas mais amenas. Apesar do frio, é possível ver o colorido de algumas espécies de flores durante o inverno. O tempo de florescer não é só na primavera. Algumas plantas florescem o ano inteiro, já outras preferem o clima mais friozinho para desabrocharem e colorirem os dias mais secos e frios do ano, além de serem fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas por meio da polinização. A polinização é função das abelhas fêmeas, que são responsáveis por coletar pólen e néctar das flores. Durante o processo de colheita, espalham esses elementos de uma flor para outra, possibilitando a fertilização e reprodução das plantas.
Então é importantíssimo a gente pensar nas flores como alimento para as abelhas, não só as abelhas, mas também os beija-flores também se alimentam das flores, né? São diversos outros insetos que dependem das flores, que fazem a polinização, fazem esse rodízio entre elas e trazem muito mais nutrição para elas e acabam melhorando muito mais os ambientes. Assim como os alimentos, as plantas têm um momento certo para dar flores. Seguem a sazonalidade da própria vida, respeitando o tempo de germinar, crescer e desabrochar. Para quem tem relação com a terra, fica ainda mais fácil identificar e aproveitar cada etapa do crescimento. Baiano, educador ambiental no Viveiro Seu Moura, aprende todos os dias com os pequenos espetáculos da natureza. Hoje em dia, a gente cria um cachorro como um membro da família. E a planta, para mim, é como se fosse também. Ela tem que ter um contato, ela tem que ter a borrifação, a qualidade da terra. Todo dia é uma novidade, todo dia é um aprendizado. A natureza mostra tanta coisa, da formiga, do cair de uma folha. Se a gente for ver os detalhes pequenininhos, a gente se torna... Eu sou coadjuvante. O Brasil é um país tropical, que não sofre com frio extremo na maioria das regiões. Por isso, em Jacareí, mesmo durante o inverno, tem brilho e cores nas ruas. Entre as espécies mais comuns estão as aleias, hibiscos e os imponentes ipês. O inverno é uma época atípica, né, para ver quando a gente vê flores, né, e ver esse crescimento das plantas, porque geralmente é o período que as plantas começam a soltar suas folhas, né, para se manterem vivas, né, elas deixam de gastar energia para conseguirem se manter vivas, para quando chegar a primavera conseguir florar de novo, né, e voltar a ser reluzente como sempre. São dezenas as espécies que se adaptam ao clima mais ameno. Entre elas estão as que podem ser cultivadas dentro de casa, em vasos, como, por exemplo, o lírio e alguns tipos de orquídeas. Para cultivar qualquer tipo de planta, inclusive as de inverno, alguns cuidados são essenciais: terra nutrida, luz solar e rega adequada. Nossa equipe teve uma aula de plantio. A planta escolhida foi a azaleia. A gente vai plantar a azaleia, que é uma plantinha que gosta de sol, mas dá para cultivar em casa também, é isso? Sim, numa parte da varanda de um apartamento que bata só pelo menos 3 horas de sol. Por dia? Ok. Então a gente vai usar as pedras para fazer a questão da drenagem. A drenagem. Então vamos lá então. A gente coloca quanto mais ou menos? Dependendo do vaso grande e vaso pequeno. Geralmente uns 2 dedos. Como esse vaso é pequeno, ele... Isso. 2 casinhas de terra então. Aí certo. Vai depender do tamanho do vaso, né? Depender do vaso, que você não tem espaço, se ele for pequeno, você pode tirar um excesso. Esse aqui, né? De lateral. Então vou só repassar os passos. Pedra para fazer a drenagem, Sim. Um paninho de algodão se possível. A gente coloca um pouco de terra, serragem, coloca a mudinha. Sim. Cobre ela com terra, faz a primeira rega. Esse tipo de planta precisa ter 3 horas de sol por dia. No mínimo. Lembrar de sempre deixar ela com a terra umidificada e borrifar. É isso? Isso. Tá pronto? Tá pronto. É isso. A preservação da natureza pode começar dentro de casa, seja com um vasinho pequeno ou um grande jardim. Especialistas afirmam que o contato com a terra, além de fazer bem para o meio ambiente, causa impactos emocionais positivos. Você pode ter sua horta dentro de casa, nos vasinhos, numas jardineirazinhas, num pallet. Eu acho que a gente começando a fazer essas pequenas coisas, a gente começa a mudar um pouco. A ponta de toda a história vai ser a natureza, vai ser a questão do plantio mesmo, né? Nosso alimento, nossa roupa, tudo vem do plantio. Como já dizia um famoso escritor português, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Pois a primavera pode durar o ano todo. Basta olhar para o lugar certo.
Lembrando a vocês de casa que o Jacareí Rural passa sempre, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, sempre com reportagens novas e dicas como essa para vocês. Então aproveita, hoje é o último dia do inverno, mas amanhã começa a primavera. Então aproveita essas dicas que a nossa reportagem trouxe e leva mais cor para sua casa, mais flores para sua casa. A gente volta aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Márcio, vamos fazer, para quem está em casa, um resumo do que vai ser a sessão de amanhã. A gente começou a nossa conversa falando sobre a solenidade, a discussão de 2 projetos e outras disposições. Aí eu queria que você fizesse um resuminho para a gente. Exatamente, Nayara. Basicamente, nós vamos ter então amanhã, a partir das 18 horas, a 27ª sessão ordinária do ano. Um pouco antes de começar essa sessão ordinária, nós teremos um ato solene que é em relação ao selo empresa amiga do PCD, pessoa com deficiência, para prestigiar 3 empresas da cidade que auxiliam, que incentivam nesse tema da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Depois desse ato solene, comecemos a sessão ordinária com 2 projetos na ordem do dia. A gente falou desses 2 projetos, um deles de autoria do presidente da Casa, vereador Paulinho dos Condutores, que trata de dar o título de utilidade pública para a Associação Aicarim, que é aqui da cidade, que trabalha com assistência social. E o segundo projeto, que trata da subvenção de aproximadamente 19,6 milhões da Prefeitura para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, para auxiliar a Santa Casa nas suas despesas de pessoal, de custeio de fornecedor, de todos os problemas que um pouco a gente falou sobre isso nessa sessão. E também teremos para a semana que vem 2 audiências públicas, uma no dia 28 e outra no dia 30, uma sobre as metas fiscais do 2º quadrimestre desse ano e outra sobre as contas da Prefeitura, especificamente em relação à Secretaria Municipal de Saúde, também do 2º quadrimestre desse ano. É importante que aquela pessoa que se interesse por esses temas e queira se aprofundar a mais nas documentações, está tudo disponível no site da Câmara Municipal, que é o www.jacareí.sp.leg.br, e também, se a pessoa quiser acompanhar posteriormente a sessão ordinária, a sessão solene, até mesmo as próprias audiências públicas, ela pode entrar no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí ou nas páginas do Facebook, tanto da TV Câmara Jacareí quanto da Câmara Municipal de Jacareí. Perfeito, Márcio, muito obrigada pela sua participação e até o próximo resumo. Obrigado, Nayara, e até a próxima. E aí a gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Reforçando, amanhã tem sessão ordinária ao vivo a partir das 6 horas da tarde. Se cuide e até mais!